Então, pessoal, Donald Trump tem realmente o poder para desligar o GPS do Brasil sem influenciar mais nada ao redor? Será que esse processo de desligar o GPS do Brasil é possível sem ser algo que realmente interfira muito mais do que ele pode interferir? Esse e outros detalhes nós vamos trazer ao longo deste vídeo. Fica ligado! Os Estados Unidos podem desligar o GPS do Brasil? Essa possibilidade tem sido especulada há alguns dias, em meio ao agravamento da crise entre os dois países. E quando pensamos em GPS, a gente normalmente lembra de aplicativos como o Google Maps e o Waze, mas esse sistema também é usado em aeronaves, embarcações, sistemas de monitoramento como tornozeleiras eletrônicas e até em sistemas bancários. Ou seja, se ele fosse mesmo desligado, o problema seria grande. Mas será que essa é uma possibilidade real? Eu te explico em 3 pontos como o GPS funciona e se é possível que ele seja simplesmente desligado. Bom, a crise entre Brasil e Estados Unidos, que começou com o anúncio de Donald Trump de que taxaria 50% de todos os produtos brasileiros, se aprofundou muito nos últimos dias. Primeiro com a operação da Polícia Federal na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro e depois com o anúncio de sanções americanas contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. E depois disso, muita gente passou a se perguntar o que mais o presidente americano Donald Trump pode fazer daqui em diante. O próprio Eduardo Bolsonaro, deputado federal e filho de Jair, sugeriu que, abre aspas, tem muito mais por vir em termos de sanções americanas contra produtos, políticas ou cidadãos brasileiros. E uma das ações especuladas nos últimos dias tem a ver com o GPS. Apoiadores do ex-presidente Bolsonaro começaram a indicar que os Estados Unidos poderiam limitar o acesso do Brasil a esse sistema de localização e navegação. Mas para descobrir se essa é uma possibilidade real, antes a gente precisa dar um passo atrás e entender como exatamente o GPS funciona. Bom, GPS é uma sigla para Global Positioning System, o sistema de posicionamento global. Essa tecnologia consegue dar com precisão e rapidez a localização de um ponto na superfície terrestre. Ela foi desenvolvida a partir dos anos 50, durante a Guerra Fria e a corrida espacial. E no início os objetivos eram militares, como direcionar mísseis, localizar tropas e executar manobras táticas. O primeiro satélite operacional do GPS foi lançado pelos Estados Unidos em 1978. Com o passar do tempo, e assim como aconteceu com outras tecnologias que surgiram no contexto militar, como a própria internet, essa ferramenta passou a ter usos civis a partir dos anos 90. Ela começou a ser usada, por exemplo, no controle do tráfego aéreo e em sistemas para definir rotas. Atualmente, o GPS conta com 31 satélites que orbitam o planeta. Cada um desses satélites transmite um sinal de rádio, com informações sobre a posição em que ele está e o horário exato dessa emissão. Os aparelhos conectados com esse sistema, como é o caso dos aplicativos instalados nos nossos celulares, captam esse sinal vindo dos satélites e registram o tempo que a mensagem demorou a chegar em comparação com o horário em que ela foi emitida. E é justamente essa diferença de tempo que permite calcular a distância entre o receptor, aqui embaixo, e o satélite, lá em cima. Como as ondas de rádio se deslocam na velocidade da luz, mesmo uma diferença de poucas frações de segundo pode representar uma distância de quilômetros na posição da superfície terrestre. E, para que esse sistema seja bem preciso, os aparelhos receptores sempre recebem o sinal de pelo menos 4 satélites diferentes. Assim, é possível triangular as informações e determinar o ponto exato em que seu celular ou qualquer aparelho conectado ao GPS está. Vamos então ao ponto 2. Será que os Estados Unidos podem desligar o GPS do Brasil? Minha colega Ruth Pina conversou com especialistas no assunto e todos disseram que é bastante improvável que uma coisa dessas aconteça. O principal motivo para isso está na forma como o GPS está configurado. Os sinais transmitidos pelos satélites são unidirecionais, ou seja, eles alcançam livremente e, ao mesmo tempo, receptores em qualquer parte do mundo. O engenheiro Eduardo Tude comparou esse sistema ao sinal da TV aberta, captado por antenas que a gente instala em casa. Segundo ele, o sinal do GPS é transmitido para todo mundo, para quem quiser pegar aquele sinal. Ou seja, se os Estados Unidos quisessem bloquear esse acesso, seria necessário mexer primeiro na forma como o sinal é transmitido. E isso é algo praticamente inviável de fazer, ainda mais num prazo tão curto. E tem mais. O engenheiro disse que seria muito difícil restringir o acesso ao GPS de um país específico sem afetar regiões vizinhas ou até mesmo os próprios Estados Unidos. Mas, é claro, existem maneiras de interferir na recepção do GPS em lugares específicos. Isso inclusive já aconteceu em zonas de conflito. Uma das técnicas usadas para isso é chamada de jamming, ou interferência, e consiste em usar dispositivos que neutralizam ou prejudicam a recepção de ondas de rádio que vêm dos satélites. Uma reportagem da BBC de maio de 2024 revelou que a Rússia, por exemplo, interrompeu sistemas de navegação por satélite em regiões como o Mar Báltico, o Mar Negro e o leste do Mediterrâneo,
o que afetou milhares de voos civis. À época, o Ministério de Defesa da Rússia não quis comentar a notícia. Os russos também já usaram essa estratégia na guerra contra a Ucrânia, para interferir na trajetória de mísseis guiados, neutralizar drones e dificultar a movimentação de tropas inimigas. A engenheira mecânica Luísa Santos também mencionou uma segunda técnica para prejudicar o GPS, o spoofing, ou falsificação. Ela consiste em enganar os aparelhos que recebem o sinal, ao substituir os sinais legítimos por falsos. Isso faz com que a localização indicada nos aparelhos esteja errada. Mas, segundo a especialista, a possibilidade dos americanos fazerem isso contra o Brasil é remota. Até porque essas táticas são praticamente atos de sabotagem, e não uma política institucional ou diplomática. Terceiro ponto, as alternativas ao GPS. Mesmo no improvável cenário em que o GPS saia do ar, existem outras ferramentas de geoposicionamento que são usadas de forma complementar e podem até substituir o sistema americano. É o caso do GLONASS, da Rússia, do Galileu, da União Europeia, ou do Beidou, da China. Assim como o GPS, essas constelações de satélites oferecem acesso livre a toda a comunidade internacional. E os especialistas ouvidos pela BBC News Brasil reforçaram que a maioria dos celulares, aviões, navios e equipamentos modernos já são compatíveis com múltiplas constelações de satélites e o GPS não é mais o único sistema disponível. Além disso, há ainda sistemas de backup terrestres, como o eLORAN e a navegação de longo alcance aprimorada, que são usadas por alguns países e permitem um posicionamento preciso sem a necessidade de depender dos satélites. Em outras palavras, pode ficar tranquilo. Você muito provavelmente não vai precisar resgatar do fundo do armário aqueles antigos guias de papel de estradas e ruas para saber o caminho. Então, esse tipo de especulação sobre o possível desligamento do GPS do Brasil pelos Estados Unidos nos leva a uma reflexão muito mais profunda sobre a nossa soberania e a nossa dependência de tecnologias que estão completamente fora do controle do nosso país. O GPS, por exemplo, é um sistema fundamental para o funcionamento de várias áreas da sociedade moderna. Transporte aéreo, navegação de veículos, monitoramento de sistemas de segurança e até muitos processos bancários. E a ideia de que, em uma crise diplomática, uma potência estrangeira possa simplesmente desligar o acesso a isso é um alerta gritante para o que está em jogo quando falamos em soberania tecnológica. O Brasil já enfrenta uma situação de vulnerabilidade política e econômica em várias frentes, e não podemos permitir que nossa dependência de sistemas e infraestruturas vitais seja controlada por nações externas, seja no campo da geolocalização, como o GPS, ou em outras tecnologias estratégicas. A forma como o mundo moderno funciona depende cada vez mais da conectividade global. Mas quando essa conectividade vem de fora, então a gente coloca em risco não só a nossa economia, mas a nossa própria segurança nacional. Por exemplo, o que aconteceria se o Brasil ficasse sem o GPS por um período significativo? Certamente o impacto seria enorme, afetando a mobilidade, o comércio, o monitoramento de pessoas e muito mais. O país ficaria à mercê de ações externas que colocam em risco nossa autonomia. E o mais preocupante é que isso não é uma ameaça abstrata. Nós já vimos casos de interferência direta no uso de tecnologias essenciais. Por exemplo, a guerra da Ucrânia, né? A Rússia usou técnicas jamming, que é a interferência no sinal para desestabilizar os sistemas de navegação. Isso afetou os aviões e outras operações civis e militares. Então, a gente sabe que técnicas como spoofing, que é a falsificação de sinais, já são usadas em zonas de conflito para enganar aparelhos de geolocalização, e essa é uma realidade que o Brasil precisa enfrentar. Nós não podemos, sob hipótese alguma, permitir que nosso país continue dependendo de sistemas externos, vulneráveis à manipulação de outras potências. Ainda assim, mesmo que essa possibilidade do desligamento do GPS seja remota, ela nos obriga a pensar em alternativas. O Brasil não pode continuar dependendo unicamente do sistema de geolocalização dos Estados Unidos. A gente precisa ter alternativas próprias, e isso é algo que deve ser feito com urgência. A China já desenvolveu o Beidou, a Rússia tem o GLONASS e a União Europeia possui o Galileu. O Brasil, por sua vez, precisa caminhar nesse sentido, sendo mais independente, investindo em tecnologia de ponta e criando alternativas que garantam a nossa soberania nacional. Isso não é uma questão meramente técnica. Nós estamos falando de um projeto de longo prazo,
que exige investimento, pesquisa, desenvolvimento para essa inovação acontecer. A gente precisa de uma visão estratégica que não apenas busque resolver as questões do presente, mas que também antecipe possíveis cenários aí do futuro, nos protegendo contra a vulnerabilidade tecnológica, que o nosso país tem hoje. A soberania do país não pode ser limitada apenas ao território físico, mas também à tecnologia no mundo que vivemos hoje, para que garanta a nossa segurança, a nossa independência e a nossa competitividade no cenário global. Além disso, a falta de uma estratégia clara para nos tornarmos mais independentes no setor tecnológico é um reflexo do próprio déficit que temos em diversas áreas. O Brasil tem a capacidade de se tornar líder em muitos campos, mas essa liderança só será possível se houver um esforço consistente para romper com a dependência de tecnologias estrangeiras. O que acontece hoje é que o Brasil ainda coloca uma boa parte de sua segurança e suas operações mais sensíveis nas mãos de outros países. E nós não podemos continuar nesse caminho. A independência tecnológica deve ser uma prioridade para qualquer governo comprometido com a soberania do Brasil. Nós não podemos permitir que a nossa capacidade de se movimentar livremente pelo mundo, de monitorar nosso território e até de controlar aspectos da segurança interna do país, como o rastreamento de criminosos, fique nas mãos de interesses estrangeiros. Para isso, é preciso que o Brasil invista mais em inovação, crie suas soluções tecnológicas e proteja os seus sistemas estratégicos. Em resumo, mesmo que a ameaça do desligamento do GPS do Brasil seja algo provável, ele serve como alerta para a nossa vulnerabilidade. Então, o Brasil, vamos caminhar urgente para essa melhoria aí do futuro, para que a gente trabalhe aí no futuro não precisar mais nos preocupar com essas questões, Precisamos aí sim de uma estratégia robusta, de soberania tecnológica, que nos permita ter total controle sobre as tecnologias essenciais para o funcionamento do país. O Brasil não pode e não deve continuar à mercê de decisões externas que possam colocar em risco a nossa segurança e a nossa autonomia. Obrigado.